Numa noite comum de outubro de 2005, uma jovem de 27 anos saiu para se divertir em um cassino na Califórnia e nunca mais foi vista. Christy Wilson desapareceu sem deixar rastros e o mistério em torno do seu sumiço mergulhou sua família e as autoridades em um pesadelo que se estenderia por anos. Quem era o homem que foi visto com ela nas últimas imagens das câmeras de segurança? O que teria acontecido nos minutos em que os dois sumiram do campo de visão das câmeras? E, acima de tudo, onde estava Christy? O que começou como uma investigação de desaparecimento, logo se transformou em um intrincado quebra-cabeça criminal, repleto de reviravoltas, pistas ocultas e um passado sombrio que insistia em vir à tona. Felizmente, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Christy foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Tudo começou como tantas outras histórias semelhantes. Um jovem rapaz, preocupado, relatando às autoridades o desaparecimento de sua namorada. O rapaz em questão era Danny Burlando, que, na manhã de 6 de outubro de 2005, entrou em contato com as autoridades para informar que sua namorada, com quem ele vivia, já não voltava a casa havia 2 dias. Christy Wilson nasceu no dia 10 de janeiro de 1978, em San José, Califórnia. Christy cresceu em uma família amorosa na Califórnia, onde, desde cedo, demonstrou uma personalidade doce, determinada e curiosa. Ela era uma criança inteligente que se destacava na escola e participava ativamente das atividades extracurriculares. Sempre muito comunicativa, Christy fazia amigos com facilidade e tinha um coração generoso, sendo conhecida por sua empatia e preocupação com o bem-estar dos outros. Na adolescência, ela desenvolveu um gosto especial por números e cálculos, e o seu raciocínio rápido a ajudava a computar operações matemáticas e fazer cálculos de probabilidades com facilidade e rapidez admiráveis. Com o passar dos anos, Christy transformou-se em uma jovem confiante, responsável e cheia de planos para o futuro. Em 2004, aos 26 anos de idade, Christy estava em um de seus lugares de lazer preferido, o cassino, quando, na mesa de blackjack, algo pareceu sorrir para ela, e não foi exatamente a sorte no jogo. Na mesa de blackjack de um cassino, o olhar de Christy cruzou com o de Danny Burlando. Os dois começaram a interagir e a conversa levou a um encontro. Pouco tempo depois, os dois começaram um relacionamento e foram logo viver juntos. Danny havia trabalhado como vendedor de carros, mas naquela altura estava desempregado. Pessoas próximas ao casal descreveram o relacionamento dos dois como conturbado. Em uma das visitas de Christy à família, a mãe dela notou hematomas em seu corpo e contou ao pai somente depois que a filha já tinha ido embora, o que despertou nele raiva e preocupação. Ao ser confrontada, Christy deu explicações evasivas. Por isso, no dia 6 de outubro de 2005, quando Danny relatou à polícia que Christy já estava desaparecida há 2 dias, as principais suspeitas recaíram sobre ele. Danny disse aos policiais que, na noite de 4 de outubro de 2005, Christy foi ao Thunder Valley Casino, em Lincoln, Califórnia, para uma noite de blackjack e, desde então, ele não a tinha mais visto. A postura de Danny Burlando foi vista com desconfiança. Suas falas oscilavam entre parecerem inocentes e suspeitas. Mas a pergunta que gritava mais alto naquele momento era: onde estava Christy? A polícia iniciou uma busca na tentativa de localizar a jovem mulher desaparecida há 2 dias. O ponto de partida foi o último local onde ela supostamente havia estado, o cassino. No estacionamento do estabelecimento, os policiais fizeram a primeira descoberta. Lá,
eles localizaram o carro de Christie. O veículo estava trancado e dentro deste não havia nenhum sinal de luta ou conflito. O fato do carro estar ali diminuía as suspeitas sobre uma fuga voluntária, pois, se ela fosse partir, muito provavelmente levaria o seu veículo consigo. O próximo local a ser investigado foi o apartamento onde Christie vivia com Danny, seu namorado. A polícia verificou que a residência estava relativamente organizada e não havia sinais de luta nem qualquer indício de que ela tivesse a intenção de partir. Christie havia deixado para trás objetos pessoais de uso diário, como produtos de higiene, roupas, medicamentos de uso contínuo e, mais importante, seu gato, por quem ela tinha um grande carinho. Tudo isso parecia indicar que seu desaparecimento era altamente suspeito e fora do comum. Ao investigar o histórico do casal, a polícia fez uma descoberta que lhes chamou a atenção. Ao verificar os registros policiais, foi descoberto que, um mês antes do ocorrido, Christie e Danny haviam discutido tão intensamente que os vizinhos chamaram a polícia. Na época, tanto Christie Wilson como Danny Burlando foram detidos sob acusação de violência doméstica, após um incidente no qual ambos apresentavam sinais visíveis de ferimentos físicos. A polícia foi acionada por vizinhos que relataram uma briga intensa no apartamento do casal. Quando os agentes chegaram ao local, constataram que Christie e Danny tinham marcas no corpo compatíveis com agressões mútuas. Como não foi possível determinar de forma clara quem havia iniciado o confronto, ambos foram levados sob custódia. O episódio revelou a natureza conturbada e instável do relacionamento, marcado por conflitos recorrentes e episódios de agressividade, levantando preocupações entre familiares e amigos sobre a segurança emocional e física de Chris. Uma análise detalhada dos registros telefônicos de Danny Burlando revelou um dado alarmante. Ele havia realizado 78 ligações para o celular de Christie no período em que ela estava desaparecida. Para os investigadores, esse volume elevado de chamadas não parecia natural e levantou a possibilidade de que se tratasse de uma manobra para construir um álibi. Especialistas relataram que, em casos de desaparecimento, o responsável pelo crime pode agir de forma a parecer preocupado e cooperativo, chegando a ser o próprio a comunicar o sumiço às autoridades, tudo com o objetivo de se distanciar das suspeitas. A família de Christie, especialmente seus pais, começaram a considerar seriamente a hipótese de que Danny Burlando pudesse ser o culpado pelo desaparecimento da jovem. O padrasto dela, que era policial, não escondeu sua desconfiança. Ele declarou abertamente que nunca havia simpatizado com Danny e que, diante do histórico do relacionamento, queria que ele fosse investigado a fundo. Como padrasto e profissional experiente na área de segurança, ele afirmou ter tido desde o início uma sensação muito clara de que algo estava profundamente errado. O desaparecimento de Christie ocorreu após uma noite em que ela havia ido sozinha ao Thunder Valley Cassino para jogar blackjack. Por ser enteada de um policial respeitado na região, o caso rapidamente ganhou atenção especial. Unidades policiais de várias jurisdições do sul da Califórnia se mobilizaram rapidamente, coordenando extensas buscas por terra e ar na esperança de encontrá-la. O Departamento de Polícia de San José coordenou uma operação de grande escala, cobrindo centenas de quilômetros quadrados, com buscas em veículos, a pé e por via aérea. Tanto iniciativas públicas quanto privadas foram envolvidas nesse esforço. A família de Christie acreditava firmemente que ela havia sido vítima de um ato cometido por Danny, seu namorado. Eles vasculharam toda a área ao redor da residência do casal, incluindo os rios localizados nas redondezas. O namorado instável parecia ser o único com motivos para agir de forma maldosa contra Christie. Amigos próximos afirmaram que ela estava decidida a sair daquele relacionamento, o que tornava a situação típica de uma mulher vítima de abuso psicológico e físico que acabava sendo atraída de volta para um vínculo que sabia ser prejudicial. Na noite do desaparecimento, Danny tinha um álibi parcial. Ele jantou com seus pais, mas havia vários momentos naquela noite
nos quais ele esteve sozinho e poderia ter tido a oportunidade de fazer algo com Christie. Danny foi deixado no apartamento por um amigo por volta das 23h30 e só na manhã seguinte houve registro do uso de seu celular. Nesse intervalo, ninguém pôde confirmar seu paradeiro. Os investigadores solicitaram ao cassino que disponibilizasse as gravações das câmeras de segurança para verificar se Christie realmente esteve dentro do estabelecimento naquela noite. As imagens internas e externas confirmaram sua chegada na entrada do cassino e acompanharam seus passos durante as 6 horas seguintes. As filmagens mostravam Christie jogando blackjack e não havia qualquer sinal de que Danny tivesse ido ao local. Danny não estava lá, mas as imagens mostravam algo suspeito relativamente a outro homem. Na mesa de jogo, ao lado de Christie, estava um homem robusto, de cabelos escuros. As imagens captaram a interação entre os dois. Eles comemoravam vitórias com high fives e ele colocava o seu braço ao redor de Christie, o que sugeria uma tentativa de flerte. Os policiais decidiram então ir até o cassino falar com os funcionários do local. Os croupiers relataram que Christie começou a noite ganhando, mas com o tempo sua sorte mudou. Eles afirmaram ainda que ela estava bebendo, mas sem exagero. Um detetive assistiu cuidadosamente às 6 horas de gravação e contou todos os goles de bebida que Christie deu naquela noite. Segundo sua contagem, durante o tempo no qual ela esteve no cassino, Christie deu 17 goles em uma bebida que aparentava ser bebida alcoólica, o que não parecia muito. Contudo, ele fez uma observação importante. Nas últimas horas das gravações, era possível ver uma mudança evidente no comportamento da jovem. Christie era uma frequentadora assídua do cassino, o que a tornava conhecida pelos funcionários. Eles relataram que naquela noite acharam seu comportamento muito diferente do normal. De acordo com os funcionários, tudo corria bem, até que, horas depois, Christie passou a demonstrar irritação, movimentos corporais rígidos e alguns deles até cogitaram pedir para que ela se retirasse. Nesse momento, o homem ao seu lado interveio, dizendo que ela estava bem e que ele cuidaria dela. Felizmente, as gravações ajudaram a identificar aquele homem, pois ele havia usado seu cartão de jogador em uma máquina de caça-níqueis pouco antes de estar na mesa com Chris. Com o uso de cartão de jogador, os frequentadores do cassino podem acumular créditos e receber itens de cortesia. Ao rastrear as jogadas feitas naquela máquina caça-níquel específica, os investigadores conseguiram identificar o homem que estava ao lado de Christie Wilson na mesa de blackjack. Ele era Mário Garcia, de 53 anos, executivo de uma empresa de tecnologia voltada para a área da saúde. Mário Garcia tinha um salário de 6 dígitos, trabalhava em um grande projeto, era casado, pai de 2 filhos, envolvido na vida das crianças, jogava futebol e também atuava como treinador. Ele não parecia alguém suspeito, mas os investigadores afirmaram que, com o tempo e experiência, aprendem a nunca descartar ninguém apenas com base em sua aparência e comportamento. As imagens das câmeras de segurança mostravam que, por volta da 1 da manhã, Christie e Mário saíram do cassino ao mesmo tempo. Nesta gravação, é possível ver os familiares de Christie, incluindo a sua mãe, assistindo às imagens das câmeras de vigilância e ficando perplexos ao verem Christie deixar o cassino com aquele homem desconhecido. As gravações também mostraram que Mário deixou o local sozinho em seu carro, enquanto o veículo de Christie permaneceu no estacionamento. Ela simplesmente desapareceu ali no estacionamento. A polícia passou então a trabalhar com 2 suspeitos no caso do desaparecimento de Christie. O primeiro era Danny Burlando,
namorado com quem ela morava e que não possuía álibi para as primeiras horas da manhã. O apartamento no qual ele vivia com Christie foi vasculhado, assim como seu carro, e todas as suas movimentações, ligações telefônicas também foram analisadas com apoio à localização dos sinais das torres de celular. O computador de Danny também foi alvo de uma análise forense. No entanto, nada foi encontrado que o ligasse ao desaparecimento da sua namorada. O outro suspeito era Mário Garcia, que jogou com Christie no cassino e saiu do local no mesmo horário que ela. Apesar da aparência inicial de bom homem e pai de família, uma verificação de antecedentes revelou que Mário Garcia tinha um passado sombrio. Ele já havia sido preso por sequestrar uma ex-namorada, levá-la para um local isolado e la dentro do carro. A seguir, ele a levou para dentro de uma residência onde repetiu seus atos maldosos. Em determinado momento, ele chegou a colocar uma arma dentro da boca dela e puxar o gatilho. Felizmente, a arma não estava carregada. Em entrevista, a ex-namorada de Mário disse: "Você não cruza o caminho dele. Se você for uma mulher e estiver sozinha, você não pode simplesmente cruzar o seu caminho." Inacreditavelmente, Mário Garcia apenas foi acusado de contravenção e cumpriu sua pena em liberdade condicional. Além do histórico de comportamento violento, Mário Garcia já havia se envolvido anteriormente em um episódio que despertou a atenção das autoridades pela sua natureza suspeita e trágica. O caso envolvia uma ex-namorada, Lynette, e a mãe desta. As 3 pessoas estavam no mesmo carro quando, repentinamente, o veículo saiu da estrada e despencou dentro de um rio. Testemunhas que passavam pela área naquele momento relataram algo incomum. Eles disseram ter visto um carro parar no acostamento como se fosse apenas uma pausa comum, mas logo em seguida, o veículo acelerou de forma abrupta e se dirigiu diretamente para dentro do rio, o que parecia totalmente incompatível com um acidente. O único sobrevivente foi Mário Garcia. Sua namorada, Lynette, teve o corpo encontrado cerca de uma semana depois, tendo sido arrastado pela correnteza. Sua mãe, infelizmente, morreu presa no interior do veículo. As circunstâncias do acidente sempre deixaram dúvidas pairando no ar, especialmente porque Mário não apresentava explicações convincentes para o ocorrido. Ele alegou que havia perdido o controle do veículo, mas o testemunho dos observadores e o padrão dos fatos não corroboravam totalmente essa versão. Apesar da gravidade do episódio, nenhuma acusação formal foi feita. No entanto, quando Christie Wilson desapareceu anos depois, os investigadores revisitaram esse caso com um novo olhar, considerando que o passado de Mário já indicava um padrão de comportamento controlador, perigoso e possivelmente fatal, principalmente em contextos envolvendo relacionamentos íntimos. Esse histórico sombrio reforçou ainda mais as suspeitas de que ele poderia estar envolvido no desaparecimento da jovem. E, quando a polícia interrogou Mário acerca do desaparecimento de Christie, ele alegou não saber de nada, explicando que os dois tinham caminhado juntos até o estacionamento e que, em determinado momento, seguiram caminhos diferentes. As câmeras de segurança não conseguiram confirmar ou negar essa afirmação, pois elas não eram fixas. E quando se movimentaram, Mário e Christie ficaram fora do ponto da gravação. Durante as análises das imagens de segurança do estacionamento do cassino, os investigadores notaram um detalhe aparentemente técnico, mas altamente revelador. As luzes do Toyota Camry de Mário Garcia piscaram exatamente 4 vezes no momento em que ele se aproximou do veículo. Esse tipo de piscada específica não era aleatório. Indicava, segundo o manual do próprio modelo do carro, que as 4 portas haviam sido destravadas. Esse comportamento do sistema elétrico do veículo era projetado para fornecer uma resposta visual ao condutor, permitindo-lhe saber se apenas a porta do motorista havia sido destravada ou se todas as portas estavam sendo abertas. Se Mário estava apenas entrando no veículo para ir embora, por que ele teria necessidade de destravar também as portas que davam acesso ao banco de trás? Além disso,
Os registros das câmeras mostraram que, após destravar o carro, Mário demorou exatamente 3 minutos e 41 segundos antes de ligar os faróis e deixar o local. Para os investigadores, esse intervalo de tempo foi extremamente significativo. Considerando que Mário Garcia alegava que Christie jamais havia entrado em seu carro e que eles apenas se despediram no estacionamento, esses quase 4 minutos de inatividade levantaram sérias dúvidas. A hipótese da polícia era clara. Naquele período fora do alcance das câmeras, Christie Wilson provavelmente já estava incapacitada ou em estado semiconsciente, possivelmente sob o efeito de alguma substância, e foi colocada no banco traseiro do veículo de Mário. O fato de todas as portas terem sido abertas reforçava a ideia de que alguém havia sido colocado no banco de trás e que não apenas o motorista estivesse entrando no veículo. A contradição nas declarações de Mário também enfraqueceu a sua versão dos acontecimentos. Ele havia afirmado que, após se despedir de Christie, dirigiu direto para sua casa. No entanto, as imagens das câmeras de segurança do estacionamento mostravam que, ao sair, ele fez uma curva à direita, exatamente o sentido oposto ao caminho que levaria à sua casa. Esse desvio não apenas contrariava o seu depoimento, mas também sugeria que ele estava se dirigindo para outro local, o que fortalecia ainda mais a suspeita de que ele deixou o estacionamento, levando Christie consigo. Cada novo detalhe, técnico ou visual, aproximava a investigação da verdade e desmontava gradualmente a versão apresentada por Mário Garcia. Além disso, ele afirmou que esteve em casa, na cama, durante toda a noite, até sair para ir trabalhar às 8h30 da manhã no dia seguinte. Sua esposa se recusou a falar com a polícia, mas os registros de celular de Mário indicavam que ele não esteve em casa naquele horário. Os investigadores descobriram que ele havia feito uma ligação para o celular de sua esposa às 7h51 da manhã. Essa chamada foi registrada por uma torre de celular localizada a norte de sua residência. Mário também declarou que chegou ao trabalho a tempo de participar de uma reunião, mas os seus colegas lembravam que ele chegou muito atrasado, por volta das 10 da manhã, e além disso, ele tinha o rosto visivelmente arranhado. Ao vê-lo pela manhã e logo notarem as marcas, em tom de brincadeira, alguns funcionários chegaram a perguntar quem o tinha agredido, pois era evidente que ele havia sofrido ferimento. Um detalhe importante era que, na noite anterior, enquanto estava no cassino, ele não apresentava nenhum ferimento visível em seu rosto. Mário Garcia disse à polícia que o seu rosto estava arranhado devido a um trabalho que ele havia realizado em seu jardim. Essa explicação pareceu improvável, pois seria muito estranho alguém fazer a poda de árvores entre a 1 e as 8 da manhã, justamente quando deveria estar dormindo ou se preparando para ir trabalhar. Uma médica foi chamada para analisar as fotografias dos ferimentos e ela explicou que, por ser especialista em medicina de urgências, estava acostumada a lidar com muitos tipos de lesões. Ela interessou-se especialmente pela localização dos ferimentos. Mário tinha 4 marcas paralelas no lado esquerdo do peito e do rosto. Ela ressaltou que, se aquilo fossem arranhões causados por uma pessoa e essa fosse destra, como era o caso de Christie, numa tentativa de se defender, seria mais provável que usasse a mão direita para arranhar o lado esquerdo de alguém. Além disso, enquanto acidentes costumam causar marcas aleatórias, os arranhões tinham um padrão uniforme. A médica afirmou que marcas geométricas tão distintas como as dos arranhões no corpo de Mário não combinavam com um ferimento feito por uma árvore. Ela estava convencida de que os arranhões haviam sido provocados por outra pessoa durante uma luta violenta e, no seu entender, Christie havia deixado uma mensagem visível para os entes queridos, investigadores, policiais e peritos. Em seguida, especialistas forenses analisaram o computador pessoal de Mário e neste foram encontradas mais evidências comprometedoras. Os analistas descobriram que ele havia acessado sites sobre toxicologia forense, evidência balística e também sobre substâncias usadas em crimes
sexuais. Mas, mesmo diante de tantas evidências circunstanciais e fortes indícios apontando para Mário Garcia como principal suspeito, os investigadores se deparavam com um obstáculo jurídico e investigativo extremamente desafiador: a ausência de Christy Wilson. Sem o corpo da vítima, a acusação enfrentava uma enorme dificuldade de provar de forma irrefutável que um homicídio havia de fato acontecido. No sistema judicial, a morte de uma vítima é um elemento essencial para a configuração do crime de homicídio e, sem essa comprovação física, qualquer acusação pode ser considerada frágil e sujeita à contestação. Além disso, não havia outros elementos fundamentais que costumam sustentar uma denúncia dessa gravidade. Nenhuma confissão por parte do suspeito, nenhuma testemunha que pudesse afirmar ter visto o que aconteceu, nenhum local do crime definido e tampouco a arma utilizada. Era como se Christy tivesse simplesmente desaparecido sem deixar vestígios conclusivos acerca de seu destino. Para os promotores, essa ausência de provas diretas tornava o caso extremamente complexo. A defesa de Mário poderia argumentar que Christy havia ido embora por conta própria, decidido desaparecer, ou que algo desconhecido havia acontecido com ela. E, sem o corpo, essas narrativas alternativas não poderiam ser imediatamente descartadas. Aquele era um verdadeiro quebra-cabeça sem a peça central, e para alcançar justiça, era necessário montar o quadro completo. O principal suspeito era Mário Garcia, que havia sido visto com Christy no cassino na noite de seu desaparecimento. A polícia obteve um mandado para vasculhar o carro de Mário, mas o veículo já havia sido completamente limpo por dentro e por fora. Os tapetes e o revestimento do porta-malas haviam sido removidos, o que logo levantou suspeitas. No entanto, limpezas, aspiração e até mesmo lavagem com shampoos e detergentes não são capazes de eliminar todos os vestígios. No banco do veículo, os policiais encontraram uma mancha de cor amarronzada, que, à primeira vista, parecia ser sujeira. Um teste preliminar indicou que o que estava ali era sangue. Uma amostra daquele material foi enviada ao laboratório de genética forense para ser analisada, mas o resultado da análise indicou que, da amostra, não foi possível obter um perfil genético. Provavelmente, a obtenção de um perfil genético foi impossibilitada devido ao uso de um produto impermeabilizante que foi aplicado no banco do veículo. Não foi possível fazer a tipagem genética porque havia um inibidor na amostra, uma substância que, de forma simplificada, bloqueia o processo de identificação dos marcadores genéticos. Os analistas também encontraram vestígios de sangue nas fibras da costura entre os bancos e respingos na porta do lado do passageiro. Analistas de padrões de manchas de sangue explicaram que os respingos eram resultado de um impacto de média a alta velocidade, o que conferia àquele padrão uma aparência específica. Outra descoberta foi feita: 2 fios de cabelo, um no porta-malas e outro na maçaneta na porta do passageiro. Os fios de cabelo também foram enviados ao laboratório de genética forense. Ambos os fios possuíam a raiz, o que sugeria que eles não haviam caído de forma natural, mas sim foram arrancados. As raízes dos fios de cabelo contêm células vivas e, a partir dessas, é possível extrair DNA e obter um perfil genético. E assim foi feito. A partir do DNA extraído das células das raízes dos fios de cabelo encontrados no carro de Mário Garcia, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético. A seguir, foi obtido um perfil genético através dos fios de cabelo que foram coletados da escova de cabelo de Christy. E essa comparação indicou uma correspondência perfeita. De acordo com a análise estatística realizada, era 720 quintilhões de vezes mais provável que aqueles fios de cabelo eram provenientes de Christy que de qualquer outra pessoa escolhida ao acaso daquela população. E isso não era tudo. Apesar de não ter sido possível obter um perfil genético a partir da amostra coletada do banco do veículo, foram enviadas ao laboratório de genética forense amostras de sangue coletadas de outras partes do carro.
A partir dessas amostras, os analistas conseguiram obter um perfil genético completo e o perfil em questão fez duas revelações muito importantes. A análise de DNA indicava que as amostras de sangue coletadas no carro apresentavam uma mistura de material genético de 2 contribuintes. E mais que isso, o teste sugeria que um dos contribuintes era do sexo masculino, enquanto o outro era do sexo feminino. A próxima etapa dessa análise consistiu em fazer uma comparação entre o perfil genético de mistura obtido através da amostra criminal e os perfis genéticos obtidos através de uma amostra de referência coletada do corpo de Mário, assim como o perfil genético de Christy obtido através de sua escova de cabelo. E os resultados dessa comparação indicaram que o sangue encontrado no carro de Mário Garcia era uma mistura entre o sangue dele e o sangue de Christy. Tal revelação foi uma evidência clara de contato físico e entre os dois. Além disso, Mário Garcia havia afirmado aos investigadores que Christy nunca entrou em seu carro. Nesse momento, os promotores tinham a certeza de que Christy havia sido vítima de um crime de oportunidade. Mário avistou Christy sozinha na mesa de blackjack, aproximou-se e, possivelmente, colocou alguma substância em sua bebida, já que os funcionários do cassino notaram uma mudança brusca em seu comportamento. Pouco depois da 1 da manhã, Christy e Mário saíram do local juntos. As câmeras de vigilância registraram o momento em que Mário destravou seu carro e, pelos próximos 3 minutos e 41 segundos, as câmeras ficaram apontadas para outra direção. Os promotores acreditavam que, nesse intervalo de tempo, Mário golpeou a cabeça de Christy contra a porta dianteira do passageiro, o que causou os respingos de sangue e deixou um fio de cabelo preso à maçaneta. Em seguida, ele a forçou a ir para o banco traseiro. Mário, então, dirigiu até uma área ao norte de sua residência, onde provavelmente ocorreu outra agressão. Mesmo não estando em suas plenas capacidades mentais e de força, Christy lutou. Ela lutou por sua vida, golpeando Mário e o arranhando com toda a força que tinha, o que resultou na mistura de sangue encontrada no interior do carro e também nas marcas deixadas no rosto e no peito do principal suspeito. Supõe-se que Mário colocou o corpo de Christy no porta-malas, onde ela deixou para trás um único fio de cabelo. Às 7h51 da manhã, naquele dia, ele fez uma ligação para sua esposa usando seu celular, o que possibilitou rastrear a sua localização naquele horário, o que comprovava que ele não estava em casa, ao contrário do que havia afirmado. Mesmo sem o corpo de Christy ter sido encontrado, os procuradores concluíram que havia evidências sólidas o suficiente para levar Mário a julgamento. Esse fato foi muito angustiante para a família da jovem que, além de ter que passar pela dor da perda e revivê-la ao longo de um julgamento massacrante, sofriam com a impossibilidade de sepultar sua filha, ou ao menos seus restos mortais. Em setembro de 2005, 3 semanas após o desaparecimento de Christy, Mário Garcia foi levado a julgamento, tendo sido acusado de, na noite de 5 para 6 de outubro, tirar a vida de Christy Wilson, então com 27 anos de idade. O caso fez história no condado, pois foi o primeiro caso de homicídio onde não havia um corpo. Durante o julgamento, os advogados de defesa de Mário argumentaram que não havia evidências suficientes para provar a sua culpa e que Christy havia simplesmente fugido e estava viva. A acusação carecia da principal prova para o crime de homicídio, um corpo. Ainda assim, os promotores tinham a esperança de que as evidências, principalmente o sangue de Christy encontrado no interior do carro de Mário, fossem fortes o suficiente para convencer o júri de que Mário era o culpado. Diante dos jurados, Mário disse: Eu suponho que nesse momento é suposto que eu clame por perdão e demonstre remorso. Entretanto, eu não vou fazer isso. Eu não matei Christy Wilson. Eu sou inocente.
Após a exposição dos argumentos da defesa e da acusação, o júri saiu para deliberar. Após momentos de muita tensão, foi anunciado que os jurados haviam chegado a um veredito. A voz do presidente ecoou no tribunal quando a sentença foi anunciada. Nós do júri declaramos o réu, Mário Garcia, culpado da acusação de homicídio. Em janeiro de 2007, Mário Garcia foi julgado e condenado pelo assassinato de Christy Wilson. A seguir, ele recebeu sua sentença. Mário foi condenado a cumprir uma pena de 59 anos de prisão, em regime fechado. Em um discurso dirigido a Mário, no fim do julgamento, os familiares de Christy afirmaram que sim, ele havia vencido a uma pena, mas ela deixou sinais que o condenariam à prisão pelo resto de sua vida e que, graças a ela, a vida de muitas outras mulheres seriam poupadas. Mário foi levado para a prisão, mas manteve sua posição de inocência. Em uma entrevista, Mário deu seu relato acerca do que aconteceu na noite do desaparecimento de Christy Wilson. Nós já estávamos naquela mesa há um certo tempo, até que aquela mesa, como se diz em termos de jogo, ficou quente. Ela então me perguntou: "Ei, você quer ir para outra mesa?" E eu disse: "Claro." Mário disse que ele e Christy caminharam até o parque de estacionamento e então seguiram em caminhos separados. Ele sugere que Christy pode ter encontrado outra pessoa no estacionamento. A repórter então questiona: "Mas isso não teria sido captado pelas câmeras?" Mário então responde: "Bem, não há imagens dela entrando no meu carro, pois não. Não é possível ver para onde ela foi, certo?" A prisão do principal suspeito trouxe alívio, mas não satisfação. Debbie, a mãe de Christy, continuava afirmando que queria sua filha de volta e que não iria desistir até encontrá-la. Entretanto, a principal característica de Mário era a consistência, e ele continuava afirmando que não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento da jovem. A perícia foi fundamental para a resolução do caso, mas Christy também teve um papel essencial. Ela foi uma testemunha silenciosa presente no julgamento por meio das marcas que deixou no corpo de Mário Garcia. O tempo foi passando e, apesar de Mário ter sido condenado, essa era uma acusação de homicídio onde não havia corpo. Assim, Mário e seus advogados constantemente apelavam, pedindo para que sua sentença fosse revogada, pois não havia provas suficientes para sua condenação. Todas as apelações vinham sendo negadas. Entretanto, o fato de não haver um corpo deixava aberta a possibilidade para que, um dia, uma das apelações de Mário fosse aceita e que ele saísse da prisão como um homem livre. Todas as noites, a mãe de Christy ia para a cama se perguntando onde ele a enterrou, e ela repetiria essa mesma pergunta durante todas as noites ao longo de 15 anos, até que, finalmente, a verdade viria à tona. Após vários pedidos de apelação da sentença, Mário começou a cogitar outra estratégia para não ter que passar o resto de sua vida atrás das grades. Seus advogados contactaram a família de Christy, oferecendo um acordo. Em troca da redução de sua pena, ele estava disposto a revelar onde Christy estava. A proposta atingiu a mãe da jovem em cheio. Com um misto de surpresa e esperança, ela disse que estava disposta a discutir sobre o acordo. Pouco tempo antes da data estipulada, ela passou à frente de um espelho, olhou para si mesma e se questionou: "Debbie, o que você está fazendo? Você está disposta a fazer uma barganha em troca de Christy e deixar aquele monstro sair da prisão?" Debbie então disse aos advogados de Mário que recusava a proposta e não estava disposta a fazer nenhum tipo de acordo com o assassino de sua filha. Entretanto, Mário não sabia que sua própria família teria envolvimento na resolução do caso. Incansável, a mãe de Christy manteve contato com 2 detetives que estiveram envolvidos no caso desde o princípio. Esperançosos por um dia conseguirem dar descanso a Christy e a sua mãe, eles nunca desistiram. Eles continuaram analisando a vida de Mário na tentativa de encontrar algo que sugerisse um local ou uma região onde ela poderia ter sido enterrada. E
Foi ao falar com um dos filhos de Mário que uma pista promissora surgiu. O rapaz, que era apenas um adolescente quando seu pai foi condenado, foi entrevistado pelos detetives que lhe pediram para refletir profundamente e tentasse voltar a outubro de 2005, se lembrando de alguma palavra ou atitude suspeita que seu pai teve naquela altura. O rapaz disse o que já dizia há anos, que seu pai não tinha feito nada fora do normal. Mas os detetives insistiam, dizendo-lhe: por favor, pense, tente se lembrar de alguma coisa, qualquer atitude ou detalhe que para você possa ser insignificante, mas que para nós será a informação mais crucial desse caso. Nos ajude a levar Christie de volta à sua família. O rapaz então refletiu uma última vez e disse: sabe, acho que vocês podem se interessar por isso. Ele então revelou que em outubro de 2005, seu pai começou a fazer uns arranjos no quintal da casa na qual a família vivia na altura. E os reparos pareciam ser grandes, pois o seu pai estava usando um trator, trabalhando freneticamente, e em seus olhos havia uma expressão de ansiedade e urgência. O filho de Mário nunca imaginou que o que seu pai estava fazendo no quintal era algo terrivelmente sombrio. Em agosto de 2020, o quintal da casa onde a família Garcia vivia em 2005 começou a ser escavado. A retroescavadeira tirou alguns palmos de terra da superfície e, subitamente, todos os presentes ficaram paralisados. Após 15 anos de dor e busca, Christie foi finalmente encontrada. Os restos mortais estavam enterrados de forma rudimentar, envoltos por pedaços de tecido e cobertos por cal e detritos. Mesmo após tantos anos, a perícia forense conseguiu recuperar fragmentos ósseos e fios de cabelo que foram cruciais para confirmar sua identidade. A confirmação veio por meio da genética forense. O perfil genético obtido através dos restos mortais foi comparado ao perfil genético obtido através dos fios de cabelo encontrados na escova de Christie. O resultado não deixou dúvidas. Quem estava ali era Christie Wilson. A genética forense foi fundamental para colocar um ponto final em um dos maiores mistérios daquela comunidade e possibilitar à família de Christie um encerramento. A tecnologia que havia sido usada desde os primeiros momentos da investigação, inclusive na identificação do sangue e dos fios de cabelo encontrados no carro de Mário, mostrou-se novamente essencial para a verdade vir à tona, mesmo após 15 anos. Mário Garcia, condenado pelo de Christie em 2007, nunca confessou o crime. Ao longo dos anos, ele manteve sua inocência mesmo diante de evidências incontestáveis. Quatro meses após Christie ter sido encontrada, no dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, às 12h45, Mário Garcia, de 68 anos, deu o seu último suspiro de vida. Segundo o Instituto Médico Legal do Condado de San Diego, a morte de Mário foi decorrente de complicações devido à Covid-19. Debbie, mãe de Christie, afirmou que a sua família sentiu uma tremenda paz ao saber da morte de Mário Garcia. Qual é a sua opinião acerca do comportamento de Mário? Mesmo diante de tantas evidências, ele continuou, como dizem, jurando de pés juntos que era inocente. Em relação à morte de sua ex-namorada e da mãe desta, não foi possível provar que Mário era o responsável pelo ocorrido. Mas e você? Acredita que tudo não passou de um acidente? Ou que as duas perderam a vida em decorrência a atitudes deliberadas tomadas por Mário Garcia? E eu deixo aqui uma outra pergunta. Você acredita que Mário fez outras vítimas às quais ele nunca foi conectado? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no fim do vídeo,
deixe nos comentários um emoji de uma carta de baralho. Dessa forma, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o fim. E para você que chegou até aqui, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Se possível, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Muito obrigada e eu espero por você aqui no próximo vídeo.